Bem-vindos a mais uma aula do projeto Excel Além dos Números. Como vimos na aula 9, nós estamos iniciando aqui uma jornada para criar um fluxo de caixa. Na primeira aula, para esse projeto do fluxo de caixa, nós vimos que quanto mais organizada for a entrada de dados, melhor será o resultado futuro. Então, meus lançamentos ficarão mais padronizados conforme eu tiver já um banco de dados dizendo de que lançamentos eu pretendo utilizar. Além disso, nós criamos grupos de despesas para que mais tarde possamos gerar relatórios que nos deem alguma visão mais gráfica, uma visão mais interessante sobre o nosso fluxo de caixa. Né? Ainda não trabalhamos nem os relatórios, né, os gráficos e nem os lançamentos. Na aula anterior, o que nós vimos foi como garantir que o grupo de despesa selecionado para cada um dos lançamentos vai realmente ser padronizado. Então, havíamos criado uma lista suspensa a partir das opções de grupos de lançamento que nós desejávamos disponibilizar para os lançamentos. Para criar aquela lista de suspensa, lembram, nós viemos em dados, validação de dados, dissemos que era uma lista e escolhemos aqui um grupo de células, né? Então, agora nós vamos ver o seguinte. Chegou o momento em que eu preciso lançar mais uma despesa. Nesse momento, eu quero criar, por exemplo, a despesa de cartazes. Criei alguns cartazes do meu negócio e distribuí aqui na cidade. Notem que a validação, quando nós fizemos na aula 9, nós selecionamos um grupo de células e criamos a validação. Se eu incluo uma linha nova, ela não vem com esta validação. Eu teria que copiar a formatação da linha de cima, colocar na de baixo e aí poder trazer então o conteúdo validado. Cartazes seria uma despesa de publicidade que também por acaso eu não tenho no meu grupo aqui, precisaria criar. Mas então vamos lá, vou desfazer aqui o que eu tinha feito anterior e dizer o seguinte: quando a gente cria um banco de dados, existe uma funcionalidade no Excel que foi liberada, se não me engano, a partir do Excel de 2010, da versão de 2010, em que eu crio tabelas. E essas tabelas ajudam a gerir um banco de dados. Algumas pessoas usam essas tabelas sem conhecimento de toda a funcionalidade delas. Por exemplo, se eu quisesse melhorar a formatação desse grupo de células aqui, dessa seleção, muita gente vem aqui em formatar como tabela e escolhe uma tabela específica e diz: "Ah, que bonitinho, ficou toda formatada". Sim, ficou formatada, mas estar formatado é apenas uma das funcionalidades que essa tabela pode nos oferecer. Então, existem duas formas de chegar até ela. No separador base, formatar como tabela, e eu tenho aqui as tabelas disponíveis. Então, nesse momento, ele me mostra diversas cores, diversas opções de padronagem. Outra forma de chegar até lá seria pelo separador inserir e tem aqui tabela, junto com a tabela dinâmica e as tabelas dinâmicas recomendadas, que são um recurso muito poderoso do Excel. Por isso que tabela está aqui também próximo de tabela dinâmica, para a gente saber que é um recurso muito poderoso quando trabalhamos com bancos de dados. Veja, por exemplo, a primeira coisa é que ele já vai e procura todo o intervalo de dados que eu tenho a partir de onde eu estava posicionada. Como eu não selecionei nenhum estilo de tabela, ele utilizou o azul. Mas aqui, se eu abrir, ele tem inúmeras opções de tabelas, de estilos. Eu particularmente gosto muito de deixar selecionado esses estilos em que trabalham mais o cinza claro, porque se acaso decidir imprimir isso em algum momento, e a gente nunca sabe como são os usuários das nossas planilhas de Excel, ele não vai gastar tanta tinta. Então é uma questão também de sustentabilidade. Por isso que eu, além de achar ele visualmente muito bonitinho, eu gosto também de ser sustentável. Vamos lá então. Agora, quando eu estou com uma tabela, notem que em todos os pontos da tabela, a primeira coisa ele já colocou filtros aqui. Já passa a ser uma coisa mais inteligente
dentro do Excel em que eu não preciso mais selecionar a opção de filtrar. Ele me traz prontamente os filtros. Se eu quiser, por exemplo, ver comunicação, ele me diz que eu tenho internet e telefone como opções de comunicação. Manutenção da frota, eu tenho combustível e manutenção de veículo. E assim eu posso filtrar. O que eu tenho de lançamentos administrativos? Opa! Eu aqui deixei o filtro, não tirei da manutenção de frotas e coloquei o administrativo, ele ficou com os dois. Agora, então, só administrativo, por enquanto eu tenho o valor da contabilidade. Outra coisa muito importante, quando eu estou na última linha de uma tabela, se eu vier no meu teclado e digitar o Tab, aquela nossa tecla que tem duas setinhas, uma para um lado, outra para outra, vejam que ele abriu já um novo registro. E eu aqui posso colocar, por exemplo, jantar / alimentação. Ou posso deixar apenas alimentação e quando for fazer meu lançamento é que eu digo que foi uma alimentação de jantar, quem sabe. E agora, a alimentação, vejam que de novo eu já tenho a minha lista de opções, sem precisar copiar o formato da célula de cima. Então, venho aqui e vou buscar alimentação da equipe. E ele vai ser um tipo de despesa. Se eu quiser fazer um novo lançamento, pronto, só dei um tab, ele já veio direto para mais uma linha e eu posso colocar, por exemplo, uma nova despesa em que eu diga troca de pneus. Troca de pneus vai ser manutenção da frota e é uma despesa. Dessa forma, então, nós aprendemos hoje como utilizar tabela, né? Iniciamos esse nosso conhecimento a respeito das tabelas. Se eu também estivesse na linha seguinte e colocasse alguma nova linha em que eu colocasse, por exemplo, troca de lâmpadas, automaticamente ele já vira uma tabela também, ok? Então, era isso que eu queria mostrar na aula de hoje, como funciona a tabela de dados. Para as próximas aulas, nós vamos ver o contar valor e o deslocamento. Até mais, até a próxima!